Bem, irmãos, espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos orar pela nossa palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua casa, te agradecemos por mais um dia em tua presença. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha nos dando sabedoria e entendimento da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 31 de 2 Crônicas. Nós vimos o quê? Ezequias restaurando toda a atividade do templo, fazendo holocaustos, reativando todo o serviço do templo, e logo na sequência, no segundo mês, Ezequias volta a comemorar a Páscoa. E foi uma comemoração tal que não foi apenas por 7 dias, foram 14 dias que o povo comemorou. E o capítulo 31 vai nos mostrar o que aconteceu após esse mover tão grande de Deus, esse avivamento tão grande que Deus trouxe nos dias de Ezequias. E o capítulo 31 começa assim: E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas e cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Veja, irmãos, aqui acontece uma coisa interessante. Isso aqui, na verdade, nos traz o que eu chamo de teste de salvação. O que eu quero dizer com isso? É impossível para uma pessoa que teve um encontro real com Deus, que teve sua vida transformada pela presença do Espírito Santo na vida dela, após isso acontecer, ela permanecer a mesma. Não haver transformação, não haver mudança, não haver rompimento com o pecado. Muitas pessoas, hoje em dia, elas são orientadas assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Basta você fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus e você é salvo. Qual é o problema disso? Muitas vezes é uma oração vazia, que não partiu de um coração que foi transformado. A pessoa repete palavras ao vento, muitas vezes ela é envolvida num ambiente de um louvor bonito, num ambiente onde pessoas estão buscando a Deus, um ambiente que muitas vezes mexe com as emoções delas. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas envolvidas emocionalmente, se convencem, não se convertem, e vão à frente, repetem uma oração, e muitas vezes acontece um fato interessante. Em alguns lugares a pessoa é levada para uma sala próxima, e naquela sala é explicado o que aconteceu. Olha que coisa inusitada. Houve convencimento de pecado, houve uma ação do Espírito Santo, houve uma troca do coração de pedra para o coração de carne. Tecnicamente a pessoa diz que fez uma oração entregando a vida a Jesus, só que aí eu tenho que levar ela para um lugar separado para explicar para ela o que aconteceu. Isso é muito estranho. Talvez alguns de vocês já passaram por essa experiência. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O que é a conversão? A conversão é quando eu enxergo o quanto eu estava perdido. A conversão é quando eu enxergo o quanto eu era inimigo de Deus. A conversão é quando eu enxergo pelo poder do Espírito Santo o meu destino de uma eternidade sem Deus. A consequência de enxergar isso vai fazer o quê? Alguém intenso, alguém que vai se apegar com Deus com toda a sua força, alguém que vai se apegar com Deus de uma maneira definitiva. Ninguém precisa explicar para ele o que aconteceu,
Porque no seu coração o Espírito Santo veio agindo e convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E essa pessoa desesperada, perdida em seus pecados, ela se rende, se entrega, todo o seu ser, todo o seu coração a Jesus. Não precisa ninguém explicar para ela, não precisa ninguém fazer nada, não precisa haver apelo emocional. Porque a conversão é uma atitude que não vem de fora para dentro. A conversão é uma atitude que vem de dentro para fora. Entenda a ordem, o Espírito Santo vem e age, realiza um milagre, a pessoa nasce de novo. O coração de pedra é tirado, é colocado o coração de carne. Qual é a consequência de nascer de novo? Amar a Deus, crer em Jesus. Essa é a consequência. Só pode amar a Deus, só pode crer em Jesus com todo o seu coração quem teve o seu coração mudado por Deus. É impossível para o ser humano morto em pecado sem uma ação direta do Espírito Santo. É impossível ele ser salvo. Precisa acontecer um mover, precisa acontecer um milagre. Nossa velha natureza, ela tem que ser combatida, tem que ser amortecida pelo Espírito Santo que vem habitar no espírito do nascido de novo. E aí como é que eu vejo o fruto? Primeiro fruto, a pessoa vai limpar toda a sujeira da sua vida. A pessoa vai enxergar o quanto ela era inimigo de Deus. Pode haver pregação sobre pecado? Pode. De repente eu posso dar uma orientação apologética para a pessoa mostrar o problema das falsas religiões, mostrar o problema das falsas críticas, eu acho que até cabe. De repente eu posso até, numa instrução da pessoa, mostrar para ela os problemas dos pecados sexuais, mostrar o quanto aquilo ofende a Deus, mostrar para ela, através de uma pregação bíblica, as situações erradas que nós temos no dia a dia. Mas veja, a atitude, assim que a pessoa vê aquilo, a atitude de alguém nascido de novo é essa aqui. Alguém que se encontrou de verdade com Deus, alguém que foi transformado por Deus, ele vai ter mudança, ele vai romper com o pecado, ele vai limpar a sujeira da sua vida. Essa é a marca do nascido de novo, essa é a marca daquele que tem segurança de salvação, porque nasceu de Deus, porque o Espírito Santo é um só com ele. Ninguém precisa ficar pedindo, pelo amor de Deus, para vir para a igreja, porque ele vai querer estar 4 vezes por semana na igreja. Ninguém vai ter que ficar incomodando para a pessoa orar, porque o que ele mais vai querer fazer é orar, ler a Bíblia, conhecer a Deus, ir para a escola bíblica, são consequências naturais. Limpar o pecado. Normalmente a pessoa, às vezes, guarda ídolos na sua casa, ela não quer algo nojento na sua vida, joga aquilo fora, porque aquilo é uma ligação para o maligno. Quem enxerga realmente a Cristo rompe com tudo aquilo que é contaminação. Eu conheço casos e casos de pessoas que, assim que foram tocadas pelo Espírito Santo, desmancharam relacionamentos, restituíram pessoas que elas estavam lesando, romperam com práticas erradas, pararam de praticar situações ilícitas. No caso aqui, você vê idolatria. Por quê? Porque era o mais marcante. Mas isso também é algo importante. Como que a pessoa nasceu de novo e ainda adora um ídolo? Como que a pessoa nasceu de novo e ela ainda tem algum laço com a sua religião antiga que ofende ao Criador? Pode acontecer até de haver algumas dúvidas. Aí é que eu digo que cabe à igreja, e eu acho que é uma prática saudável, dar um pequeno estudo bíblico sobre essas áreas de contaminação. Acho super saudável. Mas eu lembro, na minha vida, antes de acontecer tudo isso, foi muito marcante. Talvez, vou falar porque pode ser que aconteceu com alguns. Eu lembro que sozinho o Senhor me levou, eu e ele, sem ninguém,
a confessar os pecados que eu lembrava. E eu lembro que eu caminhava e orava com Deus, falava, Senhor, ó, perdão daquele pecado. Senhor, perdão daquele outro. Ninguém falou nada, ninguém mandou fazer, mas o Espírito Santo dentro de mim me mostrou quão sujo eu era, o quão contaminado eu era, o quão perdido eu era. E eu lembro que eu tive a maior alegria de confessar os meus pecados a Deus. Ah, pastor, é obrigado? Veja, em algum momento você vai ter que abrir sua vida para Deus. Em algum momento você vai ter que colocar pingo nos is. Em algum momento o Espírito Santo vai te mostrar quão triste era a sua situação antes de nascer de novo. Quão envolvido no pecado, quão mergulhado em sujeira, quão perdido diante de Deus. E com certeza vai aflorar de você um coração agradecido. Principalmente através de confissão de pecados, você vai querer falar para Deus, oh Senhor, te ofendi nisso, Senhor, olha, te ofendi naquilo, me perdoa. Veja, isso é conversão. Como que alguém que diz que nasceu de novo, permanece por anos numa vida apática, permanece por anos numa vida sem mudança, a sujeira na sua vida. Veja, alguém está se enganando. Ah, pastor, mas eu tenho horas que eu preciso mudar. Sim, com certeza, eu também tenho. Bem-vindo ao clube. Mas a questão que eu estou falando é quando eu tenho uma mudança mais lenta. O que eu estou falando é outro assunto, é quando a pessoa sequer quer encostar um dedo no que está errado. Diz que tem uma aliança com Jesus Cristo e continua vivendo a mesma vida. Gente, não tem. Esse povo aqui se encontrou com o Senhor. Quando eles voltaram para suas casas, eles mudaram o que estava ao seu redor. Eles mudaram a situação. Veja, Efraim e Manassés estavam no reino do norte. Eram grandes tribos. Esse pessoal tinha ficado, a Síria não levou eles embora. Eles atenderam ao chamado do rei Ezequias, foram para o reino do sul, comemoraram a Páscoa, e quando retornaram, limparam tudo, tirou toda a sujeira, tirou todos aqueles ídolos nojentos que ofendem a Deus, toda a prática condenada pela palavra, limparam tudo, não só no reino do norte, mas fizeram isso em Judá e Benjamim. Como que você diz que você se encontrou com Deus e ninguém que está à sua volta vê mudança? Gente, o normal, vou até te falar uma coisa. A maioria de nós, quando foi salvo, virou um chato de galocha. Eu lembro que eu virei um chato. Mas é muito melhor um chato convertido e salvo, que vai amadurecer com o tempo, mas que teve mudança na sua vida, do que um religiosão carregador de Bíblia enganado que vai para o inferno, achando que é filho de Deus. Porque um dia fez uma oração, ou porque frequentou uma igreja, ou porque sei lá o que passa na cabeça do cidadão. Enganando a si mesmo. Esse povo teve mudança. Como que a sua esposa não vê mudança? Como que seu marido não vê mudança? Como que seus filhos não vê mudança? Como o pessoal do seu trabalho não vê mudança? Que conversão que é essa que não tem mudança? Que conversão que é essa que não salga? Outro dia eu estava conversando com o irmão com problemas no trabalho, eu falei, irmão, aproveita para glorificar a Deus nas orações. O irmão foi lá quando deu problema, vamos orar? É o mínimo que um crente vai fazer. Está com problema no trabalho? Surgiu uma situação, o cara olha e fala, opa, isso aí é um Golias. Vamos derrubar. Vamos glorificar a Deus. Vamos orar que Deus vai capacitar. Agora a pessoa boca de aço, como diz o pastor Marcos Feliciano, não abre a boca para glorificar a Deus, não abre a boca para testemunhar. É o chamado crente 007, agente secreto do Evangelho. Sua vida não faz diferença, não salga nada, não muda nada. Será que essa pessoa teve realmente um encontro com Jesus Cristo? Será que o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos transforma, está habitando, é um só com o Espírito da pessoa?
Veja, o nascido de novo tem sintomas. Nascido de novo tem frutos. Uns mais, outros menos. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Mas ele tem fruto. Ele muda o seu meio ambiente, ele muda o que está em volta, ele salga onde ele vai, ele faz a diferença. Isso é o Evangelho da Graça, isso é a salvação em Cristo Jesus. Qualquer coisa fora disso é religião vazia que está levando as pessoas para o inferno. Desculpe te falar, se você nunca ouviu isso, é um bom momento para você ouvir. Porque é melhor ficar preocupado que não nasceu de novo do que achar que nasceu de novo e morrer hoje e acordar no inferno. Ainda leva a sua Bíblia de estudo. Percebe o perigo que nós corremos? O Evangelho tem que ter fruto. O Evangelho tem que ter arrependimento do pecado. O Evangelho tem que romper com as velhas práticas. Senão existe algo errado. E pode ser que esse algo errado seja a coisa mais terrível que tem. Não nasceu de novo. Continua servo de Satanás. Continua no império das trevas. E vai para o inferno desse jeito. Essas coisas, só você e seu travesseiro. Somente o Espírito Santo, o Espírito da Graça, é que pode te mostrar a profundidade do que eu estou te falando. Eu posso até falar, posso falar até espumar o canto da boca. Mas somente o Espírito Santo mostra, fala, ó, aquilo ali que ele falou. Aqui está acontecendo, ali está acontecendo. Precisa mexer naquilo. E se isso acontecer, se movimente rápido. É a graça de Deus agindo. É um novo tempo chegando. Tempo de transformação. Amém? Vamos avançar. Versículo 2. Estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das luas novas, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Olha que interessante, veja. Organização. Tudo aquilo que estava destruído, tudo aquilo que estava desorganizado, Ezequias organizou, os levitas organizaram, os sacerdotes organizaram. Não somente isso, Ezequias coloca os seus bens à disposição do Senhor. Ele coloca os bens do governo à disposição, mostrando a parte importante que é o nosso culto financeiro. As nossas ofertas são um culto a Deus. Olha que interessante, ele organizou aquilo que estava destruído e além de organizar, ele abençoou o trabalho do templo, dando recurso para que as ofertas acontecessem. Pastor, hoje em dia eu não tenho mais o templo nem aquelas ofertas. Mas você tem a sua igreja. Trazendo para os dias de hoje, serviço cristão. De que maneira que você serve na sua igreja? Você ajuda em alguma coisa? Você colabora em alguma coisa? Você pelo menos responde às orações? Você pelo menos dá atenção para a necessidade do irmão? Você carrega uma cadeira? Você procura ser útil em algo? Serviço cristão. Essa é outra marca de quem nasceu de novo. Quando eu não estou servindo de nenhuma maneira, eu não estou em conformidade com a verdade da palavra de Deus, preciso mudar. E eu vou mais longe, tenho que servir inclusive na minha família. Entendeu? Até na minha família eu tenho que servir para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos. Procurando ser alguém melhor. Mas vocês estão percebendo outra marca aqui? Veja, quando você teve uma experiência com Cristo,
Aquilo que era uma bagunça na sua vida, o Espírito Santo vai organizar. O Espírito Santo vai mostrar, ó filho, tua vida está uma bagunça. E à medida que você vai conhecendo o Senhor, aquela bagunça vai sendo organizada. Gente, não estou falando de armário bagunçado. Não estou falando de carro com saquinho de mercado no chão do carro. Estou falando de uma vida bagunçada. Uma vida fora dos padrões da palavra. Uma vida fora dos princípios. Várias áreas onde você olha é encrenca, é rompimento, é briga, é pecado, é coisa errada. Você organizar, você estruturar a sua vida em Deus e você organizar o seu serviço cristão é uma marca de novo nascimento. É o que salta aqui do texto. No caso aqui, eles fizeram isso para o templo. Hoje eu não tenho mais o templo de Jerusalém, é na igreja que eu sirvo os irmãos. Hoje em dia o sacerdote sou eu, nascido de novo. Amém? Vamos lá, versículo 4. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois, das ovelhas, e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram muitos montões. Olha que interessante, o líder começou a ofertar, trouxe recurso financeiro. Em cima do seu exemplo, ele ordenou o povo, gente, vamos restaurar o dízimo. Porque o templo estava fechado. Não vinha mais templo para o dízimo. Nós sabemos que nas religiões do Oriente Médio, todas as religiões pagãs daquela região cobravam dízimo. Era hábito. Não só no Antigo Testamento. O paganismo cobrava dízimo. Era uma prática das religiões daquela região. O que estava acontecendo? O povo estava pegando dinheiro que era para ofertar a Deus e dando para o capeta. Para o demônio. Amém? Olha que interessante, assim que o rei desafiou. Qual é o papel do líder? O papel do líder é desafiar o que está certo. Um líder que não mostra para o povo que está errado não serve. Tem que ser trocado. Líder que massageia o seu ego não serve. Líder tem que falar o que você precisa ouvir, seja presbítero, seja pastor, inclusive seu chefe. Espere-se que seu chefe seja um chefe bem chato, que estique você ao máximo, mas que te ensine um monte de coisa. E com o qual você cresça com o passar dos anos. E se você é chefe, faça isso com os seus funcionários. Ame-os, ensinando eles o melhor e desafiando eles o melhor. Faça a mesma coisa com seus filhos, faça a mesma coisa com seu cônjuge. Deus te deu dons naturais, que é para ser repartido com quem está à sua volta. E olha que interessante a resposta do povo. O povo começou a trazer. Eles organizaram montões. Porque aqui não é dinheiro. Aqui é com o próprio material. E eles trouxeram tanto dízimo que começaram a fazer montes. Montes de cereais, monte de uma série de recursos agrícolas. Provavelmente trouxeram animais que ficaram presos. De alguma forma. E olha o que vai acontecer. Versículo 7. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões. E no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: desde que se começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor,
temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e sobejou esta abastança. Até aqui. Olha que interessante. Deus abençoou. Entrou recurso financeiro. Isso acontece? Sim. Isso é verdadeiro? Sim. Isso é a única coisa que Deus faz com o dinheiro? Não. No Novo Testamento, a gente vê o apóstolo Paulo tendo que trabalhar para sustentar a obra. Os dois extremos são verdadeiros. Nós também vemos o próprio apóstolo Paulo vivendo as ofertas dos irmãos. Deus abençoa, mas Ele abençoa você para você abençoar a obra. Que com certeza tem alguém dentro da obra precisando daquela bênção financeira. Aquilo ali vai ser bem-vindo. Percebe? No Novo Testamento, quando Deus não abençoava direto, Ele abençoava uma igreja, aquela igreja abençoava a obra. E os obreiros eram enviados, eram sustentados. Mas uma das marcas da presença de Deus é que o recurso financeiro vai chegar. E pode acontecer, até como nesse texto, pode acontecer de sobrar. Mais ou menos é o que acontece na vida de todo mundo que está dentro dessa sala. Talvez você não enxergue isso porque a sua mente está contaminada pela economia ocidental, moderna. Mas se você for colocar a sua vida para valer em cima do padrão bíblico, que é tendo que comer, tendo que vestir, nisso daí graças, para todo mundo aqui está fazendo montões das sobras. Estou errado? Alguém pode dizer que eu estou exagerando? Nós temos bem mais do que comer e vestir. Nós já estamos nessa situação dos montões. A pergunta é, o que você vai fazer? Vai usar tudo para você? Ou vai ter a honra de sustentar a obra? Miseráveis pecadores como nós, pegando um negócio sujo igual dinheiro, que as pessoas matam como dinheiro. Deus nos dá a honra de poder abençoar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Seus bens estão à disposição do Senhor? Essa é a pergunta que salta do texto. Pastor, eu dou o dízimo. Gente, eu estou falando de 100%. Estou falando de bens à disposição. Dízimo é para cumprir regra religiosa. Entendeu? Dízimo é bom? É bom. É uma oferta bem-vinda? É uma oferta bem-vinda. Mas a pergunta é, os seus bens estão à disposição do Senhor? É mais profundo. Amém? Vamos avançar. Versículo 11. Deixa eu tomar um gole aqui. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. E tinham cargo disso Conanias, o levita principal, e Simei, seu irmão, o segundo. Olha que interessante. Vocês perceberam que quem é o cara que dá as ordens a Ezequias? Normalmente a gente quer estar numa posição de autoridade para ser servido. Ezequias exerce a sua autoridade para servir o povo. Nós maridos, nós pais, temos que servir. O pastor tem que servir a igreja. Os obreiros da igreja têm que servir os irmãos. Como cristão, eu tenho que servir os irmãos. Mas qual é a característica de Ezequias? Ele não era omisso. Ele tinha compromisso com as coisas do Senhor e ele punha tudo em ordem. Você vê, gastaram mais uma grana, fizeram reforma no templo. E guardaram tudo e ficou tudo certinho. E aqui começa a aparecer uma coisa, que é uma outra marca do mover de Deus. Nós vamos ver no versículo 13, olha que interessante.
e Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia. Eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandato do rei Ezequias, e de Azarias, líder na casa de Deus, e Coré, filho de Imna, o levita, porteiro do lado do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Começa a surgir uma geração de líderes. Pessoas comprometidas com a obra de Deus. Percebe porque Deus quer usar cada um no serviço cristão? Uma das marcas de que sua vida está num avivamento é que você vai querer servir. Você vai querer fazer algo. No mínimo, você vai ter um comprometimento de orar de maneira especial por alguma pessoa. De evangelizar. De ser alguém que leva a sua família mais próxima do Senhor. Alguma coisa Deus vai colocar no seu coração para fazer. Entendeu? Quem é a nova liderança hoje? Nós. Ah, todo mundo vai estar na liderança? Não, mas em algum grau. Você vai servir em algum lugar. Até fora da igreja. Amém? Versículo 15. E debaixo das suas ordens estava Éden, Miniamim, Jéshua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam contados pelas genealogias dos homens, da idade de 3 anos para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia, no seu dia, pelo seu ministério das suas guardas, segundo as suas turmas. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e dos levitas, da idade de 20 anos para cima, foi feito segundo as suas guardas, nas suas turmas. Até aqui. Olha que interessante. Distribuição dos bens. Lembra a igreja de Atos dos Apóstolos? Que as pessoas vendiam as propriedades e se tinha alguém necessitado dentro da igreja, eles pegavam parte daquele dinheiro e supriam as necessidades uns dos outros. Não é que eles pegavam todo o dinheiro e davam. Quem se meteu a fazer isso e mentiu foi Ananias e Safira. Mas o que a gente percebe é que a igreja de Atos era comprometida em suprir todos os irmãos. Por quê? Porque tecnicamente todos são sacerdotes. Aqui havia uma regra no Pentateuco. Os levitas das cidades não podiam ficar sem ter a parte do sustento. Eles organizaram tudo, distribuíram de maneira justa e fizeram chegar o recurso. Lembra que a gente ensina que a ajuda da igreja tem que ser primeiramente para a própria igreja. Em segundo lugar, para igrejas próximas. Em terceiro lugar, para igrejas que você não conhece. E se Deus assim orientar, você ajuda os de fora. É o que eles estão aplicando aqui. Mas olha que interessante, não faltou para ninguém. Como que a gente traz isso para nós? Se houver no nosso meio alguém com necessidade real, não safadeza, necessidade real. Qual é o nosso papel? Tentar suprir da melhor forma. Esse tem que ser o nosso papel. Entendeu? Lógico, existe o dom de socorro, tem que ser feito com critério. Existem pessoas ungidas e capacitadas por Deus para organizar esse serviço. Tanto é que no livro de Atos eles separam 7 diáconos para servir a parte social da igreja. É muito claro na Bíblia que existem pessoas que Deus levanta com o dom de socorro e com o dom de governo para administrar tudo isso. Mas tem que ser feito de maneira organizada. É o que está acontecendo aqui. Não faltou para ninguém. Ninguém pode reclamar. Amém?
Vamos seguir. Versículo 20. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração, e prosperou. Gente, o capítulo termina mostrando o coração consagrado que Ezequias tinha. Coração obediente, coração que ansiava pelo mover de Deus, coração que queria a presença. Esse tem que ser o nosso coração. E olha que interessante, esse coração que busca a Deus trouxe prosperidade na obra. Não só prosperidade na obra, que para vir a prosperidade na obra, teve que ter prosperidade na vida pessoal. Porque o dízimo era 10%. Quanto que é 10% de nada? Nada. Agora, se o dízimo, os 10% era de montão, e serviu para sustentar todo mundo, qual foi o tamanho da bênção de Deus? Tudo isso veio da onde? Um coração para servir, um coração obediente à Bíblia, um coração obediente à palavra. Deus tirou o país de uma humilhação nacional nos tempos de Acás e colocou o país em bênção nacional, bênçãos inclusive chegando no destruído Reino do Norte, Efraim e Manassés. Sem contar aqueles que do Reino do Norte vieram para o Sul. O texto também fala. Isso é marca de um coração que busca a Deus. Amém? Agora, para encerrar, eu quero ler mais um texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Vamos voltar um pouco. Primeira Crônicas e daí Segundo Reis. Novamente o capítulo 18. Israel está prosperando, Ezequias está sendo usado para o mover de Deus vir, os levitas estão servindo ao Senhor, o povo está servindo ao Senhor, o povo está sendo abençoado. 2 Reis 18, versículo 9. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou, e a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar a Ala e a Abor, junto ao rio de Gozã, e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Até aqui. O que nós estamos vendo aqui? No mesmo momento que Ezequias está iniciando um avivamento, Ezequias está iniciando um mover, o reino do norte está sendo destruído. O reino do norte está sendo arrancado. Por quê? Desobedeceu, zombou de Deus, desdenhou, não levou a sério os avisos da palavra. Foi arrancado com raiz e tudo. E só sobrou uma meia dúzia de gato pingado. Para nunca mais. Hoje a gente ouve a seguinte frase: as 10 tribos perdidas de Israel. Essa frase é bem comum. E em vários aspectos muito verdadeira. Qual a diferença? Veja, gente, o mesmo povo. Israel e Judá é o mesmo povo. Mesma lei, mesma regra, mesmo Deus, mesma terra. Mas qual a diferença? Coração, obediência, temor a Deus, ir atrás.
fazer sua parte. De um lado, você tem um povo feliz e abençoado. Do outro, você tem uma nação totalmente destruída. Entende? Veja, nós precisamos tomar cuidado quando surgem os problemas da vida. Existem pessoas que às vezes passam por provas. E quando elas estão obedecendo, Deus coloca ela numa prova. E aquilo não é brecha, aquilo não é pecado, aquilo não é nada escondido. Então precisa tomar muito cuidado. Porque senão a gente vira legalista. Quando a gente vê alguém passar por problema, a gente quer apontar o dedo. Mas o que eu quero falar é mais profundo que isso. Você sabe quando você está em pecado. E você sabe quando algo acontece, você nasceu de novo, né? Que o Espírito habita em você. E quando algo acontece de errado e aquilo é uma disciplina do Senhor, você sabe, porque Deus se comunica de maneira efetiva. Quando Deus traz uma disciplina, Ele mostra, Ele usa pessoas, Ele usa a Bíblia, Ele usa o ministério do Espírito Santo que habita na pessoa e mostra que aquilo é uma disciplina. Então eu quero frisar bem, muito cuidado quando você vê alguém passando por luta. Imagina o apóstolo Paulo sendo apedrejado. Aí a turma falando, tá com brecha o irmão. Estava com brecha nenhuma, estava só fazendo a obra. Era uma provação. Agora, tirando o caso da provação, quando algo errado acontece, talvez o Senhor até vai trazer a memória na sua vida. Eu, por exemplo, no meu caso, da irmã Paula, a gente morre de rir. Quando a gente faz alguma coisa errada, já leva uma canelada já. E eu acho muito bom, porque aí não fica sofrendo. Misericórdia de Deus. Já pensou se Deus te deixa 1 ano no pecado? Não é melhor no primeiro dia bater o dedinho do pé bem na quina do sofá? Ou quando você vai botar a escada e vai subir na escada, você pisa com o pé direito, o dedinho do pé esquerdo está embaixo da escada? É melhor. E aí você lembra, nossa, estou em pecado. Gente, a gente sabe quando está em pecado. Se você não sabe quando você está em pecado, provavelmente você nunca nasceu de novo. Porque o Espírito Santo não habita em você. E aí não tem como a coisa funcionar. Mas olha a diferença dos dois pontos. Amém? Que mais que eu anotei aqui? Veja. Olha que interessante. Presença de Deus traz purificação. Alguém que está no avivamento tem a sua vida purificada de pecado. Limpa de toda sujeira. É o que a Bíblia nos ensina. Ele nos limpa de toda sujeira. É a marca do ministério do Espírito Santo no crente. Limpar o crente de toda sujeira. Tem sujeira na sua vida, sintoma ruim. Que sujeiras muito comuns hoje. Gente, os atrativos do mundo, o amor ao mundo, o amor ao conforto, o amor ao dinheiro, são armadilhas mortais. E trazem muita sujeira. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Gente, é importante a gente entregar todas as áreas da nossa vida para Deus. O que os crentes fazem? Dividem. Essa área aqui está na mão de Deus, essa aqui eu cuido. Aquela lá eu cuido, essa daqui Deus cuida. Existe um conceito no meio reformado que é o termo corandeu. O que é corandeu? É todas as coisas que eu faço na minha vida, eu estou fazendo diante da presença de Deus. Até lavar a louça, mexer no meu carro, varrer uma casa. Gente, todas essas coisas eu estou fazendo diante da presença de Deus. O que eu estou querendo dizer? Procure ser o melhor em todas as coisas que você faz. Às vezes a gente está cansado. Sim, às vezes a gente deixa alguma coisa, deixa de fazer hoje para fazer amanhã. Gente, eu também faço isso. Mas o que eu estou falando é mais profundo que isso. Fazer as coisas tudo de qualquer jeito, não dá bola, tudo errado. Gente, todo mundo tem dia mal. Todo mundo fica cansado.
Todo mundo chega um dia, precisa dormir um pouquinho mais. Jesus dormia durante seu ministério, porque as multidões cansavam ele. O problema é alguém que vive a vida cansado e não quer resolver nada. E a poeira e a bagunça está aqui na cabeça. Lembra, tudo que eu tenho feito diante da presença de Deus. Amém? E outra coisa que eu vou repetir da palavra passada. Organizar a vida para servir a Deus. Essa é uma das coisas mais importantes, é o que a gente vê no capítulo inteiro. Ezequias e o povo se organizaram para servir a Deus, para servir no templo e viver a religião verdadeira. Amém? Vamos orar?